Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ainda dizia ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizes: aí vem chuva. E assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizes: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabes distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabes reconhecer o tempo presente? Porque também não julgas por vós mesmo o que é justo? Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele te não arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali, até pagares o último centavo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos meditar esse Evangelho, que o Santo Espírito de fato venha falar ao nosso coração, nos revelar o que o Senhor deseja. Quando o Senhor aqui ele falava com este povo, o Senhor lhe dava esse exemplo da questão dos tempos, da questão das nuvens. Quando ele via levantar a nuvem no poente, o povo sabia, o ser humano daquela época já sabia que ali viria chuva. Quando ele sente o vento soprar do sul, eles diziam: haverá calor. Então era um povo que já tinha compreendido um pouco os sinais da terra. Então, aquilo que a terra demonstra e que irá acontecer. O povo de hoje em dia, principalmente no inverno, ele tem muita essa sabedoria popular. Então, constantemente no inverno, naqueles dias bastante quentes, as pessoas dizem: ah, isso é sinal de chuva. Tem a questão de formigas, de baratas, quando começar a aparecer demais, alguma coisa assim, que também é sinal de chuva. Então, o povo, inspirado por Deus, é um ser muito inteligente, onde ele vai compreendendo e interpretando as coisas do tempo. Aquilo que irá acontecer no tempo, enquanto estação, enquanto questão de chuva, de calor, de seca. Então, o ser humano, ele foi, com o decorrer dos anos passados, adquirindo este conhecimento. E o Senhor, ele engrandece essa sabedoria, essa inteligência. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, ele condena aquele povo. Por quê? Porque a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, do Emanuel, do Deus conosco, ela havia sido profetizada em meio aos profetas. Então, todo o povo anterior que antecederam a época de Jesus Cristo, eles já viviam essa esperança. Já viviam essa esperança que viria o Messias. Desde Eva, quando a mulher pecou, que o Senhor falou da questão do fruto do vosso ventre, que pisará a cabeça da serpente. Desde esse momento, lá de Gênesis, do iníciozinho da Bíblia, o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, já ia começando a revelar que mandaria Jesus Cristo. E com os profetas, isso foi cada vez mais revelado, mais e mais revelado. Então, os profetas, eles profetizavam, eles diziam quais seriam os sinais que iriam acontecer. E assim como esses sinais do tempo, da questão das nuvens que iria chover, do vento que vinha do sul, que iria fazer calor, com esses mesmos sinais,
pela palavra de Deus, pelos sinais que continham na palavra de Deus. Aqueles mestres da lei, os fariseus, eles eram para ter bem interpretado. Mesmo que eles não acreditassem em Jesus em si, porque pela pessoa de Jesus, mas pelas suas obras, pelas suas ações, pelos seus milagres. Ali era prova concreta, ali era uma prova realmente de verdade, que ali era o Messias, era o Emanuel. Então, o Senhor, por isso que chamava aquele povo de hipócrita, porque o Senhor, ele se revelava. Quando o Senhor ele foi condenado e Pilatos perguntou a ele, né, que se ele não iria se defender, o Senhor disse: em nenhum momento eu falei às escondidas. Eu sempre falei em público, eu sempre falei nas sinagogas. Em nenhum momento o Senhor ele falou às escondidas. Em nenhum momento o Senhor ele soprou ventos de doutrina às escondidas, mas ele sempre proclamou em público, e principalmente nas sinagogas. O Senhor ele sempre cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Se você for ler a Bíblia no Evangelho, você vai vendo, principalmente quando vai se aproximando do momento da morte, que vai dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra dos profetas. Então, em Jesus Cristo, todas as profecias iam se cumprindo. E o povo daquela época não via ou não queria ver, por hipocrisia. Porque, muitas das vezes, nós somos envolvidos por maneiras de pensar, por maneiras de agir. E nessas maneiras de agir, nós não conseguimos enxergar a beleza de Deus. Dentro do nosso sistema político, hoje, nós vemos uma briga muito acirrada sobre coisas de direita, coisas de esquerda. Aos de esquerda, teoricamente, eles defendem mais a questão da natureza. Aos de direita, teoricamente, promovem mais, defendem mais a questão da financeira, que todos têm que trabalhar. Então, tem toda essa questão, todo esse jogo. E tem assuntos que ele é necessário para todos. Mas quando as pessoas vão analisar, elas vão analisar através do seu viés ideológico. Se eu sou de direita, então a minha visão sobre uma pessoa que tem fome é uma. Se eu sou de esquerda, então a minha visão sobre uma pessoa que tem fome é outra. Sendo que a visão é a mesma, a necessidade é a mesma, aquela pessoa está com fome, ela está necessitando de comida, ela está necessitando ter um emprego para trabalhar, para poder sobreviver e levar o comer, o alimento, as necessidades da sua família, poder suprir a necessidade da sua casa. Então, o povo dessa época de Jesus, eles também tinham um viés ideológico. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, que eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam na reencarnação, que as pessoas morriam e iriam reencarnar novamente. Então, assim, mesmo naquele povo de Israel, no povo de Deus, existiam essas falsas doutrinas. Eu estou falando do povo de Deus, aqueles que eram entranhados ali. Então, já existiam esses ventos contrários de doutrina. Então, por eles ser tão alienados nesta visão, eles não conseguiam enxergar. O Senhor, ele diz uma coisa na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade não é nenhuma palavra, a verdade é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos de fato Jesus Cristo, nós buscaremos olhar as coisas com o olhar de Jesus Cristo. Somente com o olhar de Jesus Cristo nós atingiremos o conhecimento da verdade. Nós chegaremos à estatura de Cristo somente através disso. Não vai pensando que é por meio de ideologia, por meio de sistemas. Não. É Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. É necessário nós pedirmos e clamarmos para termos um encontro pessoal com Ele. É necessário. Nós necessitamos disso. E no decorrer de tudo isso que iria acontecendo, o Senhor, ele foi além. E o Senhor, ele já mostrou como se fosse um passo à frente.
porque esses homens não estavam acreditando. Então o Senhor ele já falou para ele qual era a consequência. Qual era a consequência? Vejamos, irmãos. O Senhor ele deu o exemplo desse homem que tinha um adversário, e esse adversário ia levar ao magistrado para fazer justiça, porque esse homem devia algo. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, e ele ressuscitou, e após a descida dos Espíritos Santos, que os apóstolos começaram a anunciar Jesus Cristo, nesse momento se cumpriu isso. Nesse momento era como se esses homens estivessem sendo levados ao magistrado, porque Jesus Cristo, que eles mataram, ressuscitou. Era assim que os apóstolos pregavam para os anciãos, para os sacerdotes dos judeus. Era dessa maneira. Jesus Cristo, aquele a quem vós matastes, a quem vós condenastes, né? Esse Jesus Cristo que está realizando milagres e prodígios. Nós realizamos tudo isso pelo nome de Jesus Cristo. Então, quando o Senhor ele veio já nessa parte falando isso para os judeus, o Senhor ele deu mais um alerta para esse povo. E com a sua morte e a sua ressurreição, e sendo atestada, era mais uma confirmação. De fato, ele é Deus. De fato, esse Jesus Cristo era o Messias. Era o Emanuel, aquele que havia sido profetizado, de fato era ele. Assim como muitos acreditaram. Irmãos, esses que acreditaram foi como esse homem que procurou fazer as pazes, que procurou negociar com aquele que estava o levando ao magistrado. Esses que fizeram isso alcançaram a remissão dos pecados. Esses que fizeram isso alcançaram o céu. E muitos não alcançaram, permaneceram por meio das suas filosofias de vida, da sua maneira de pensar, de agir. Esses que fizeram isso, irmãos, o Senhor ele conhece cada coração. Há relatos de santo que quando nós morremos, a nossa alma se separa do nosso corpo. Toda a miséria, nós conseguimos enxergar a Deus, enxergar em nossa alma toda aquela sujeira e imundície que nós fizemos. Todas as vezes que nós buscamos nos separar de Deus. É por isso que uma alma que se condena ao inferno, ela não culpa Deus. Essa alma não culpa Deus. Ah, o Senhor me condenou ao inferno. Não, porque ela sabe que foi ela mesma que se condenou ao inferno. Então, quando essa alma ela se separa do corpo, ela consegue se ver. E o julgamento de Deus ele é perfeito. Ele é perfeito nisso. Então, o Senhor ele consegue olhar para essa alma e ver. Essa pobre alma, ela de fato tinha um conhecimento da verdade? Se ela não tinha um conhecimento da verdade, de fato, puro, e ela fez coisas erradas, ela irá pagar. Como o evangelho que nós ouvimos essa semana, aqueles que mais conheceram a verdade receberão mais chicotadas. Aqueles que menos receberam, menos conheceram a verdade, receberão menos chicotadas. O mesmo acontece no julgamento. Se uma pessoa morre, no momento o Senhor, ele faz o seu julgamento particular. A igreja chama isso de julgamento particular. E nesse julgamento particular, aqueles que morreram na amizade com Deus, inteiramente pleno já, purificado, ou por uma vida inteiramente imaculada, longe do pecado, que o Senhor preservou a sua alma, do princípio da sua vida até o fim. Então, esses que morrem assim vão direto para o céu. Ou aqueles que morrem por uma vida de muita penitência, buscaram nessa terra arrepender-se de todos os seus pecados e viveram de uma penitência muito grande, também podem alcançar. E aqueles que morreram através do martírio. Mas tudo isso é uma porcentagem muito pequena de alma. É quase zero. Então, assim, são de fato poucos que morrem nessa graça tremenda com Deus. Mas aqueles que morrem na amizade com Deus, mesmo nessa amizade com Deus, e aqueles que aparentemente até morrem separado de Deus, longe de Deus, mas por
por não ter conhecimento, por hipocrisia mesmo, porque se alienou com outros pensamentos e não conseguia enxergar pelos olhos da verdade, pelos olhos de Jesus. Quando o Senhor ele julga essas pessoas que alcançaram a amizade com Deus, elas receberão a pena dos danos que elas causaram pelo pecado. É por isso que aqui o Evangelho diz: digo-te, não sairá dali até pagares o último centavo. E quando se paga o último centavo, essas almas pagaram todas as suas culpas. E quando elas pagam todas as suas culpas, elas vão gloriosas para o céu, para participar da visão beatificante de nosso Senhor Jesus Cristo. E unido a Deus, orar por todos nós. É por isso que a igreja reza pelas almas, todos os santos. Quando a igreja reza no dia 1º de novembro por todos os santos, ela está rezando por todos aqueles que estão diante do Senhor que nós não conhecemos. Então hoje nós tivemos a vida de Frei Galvão. Então Frei Galvão talvez seja um daqueles que estejam no céu. Mas quantos outros freis, quantos outros homens e mulheres que nós não conhecemos estão lá? É por isso que na igreja, no dia 1º de novembro, rezam por essas almas. E no dia 2 de novembro, reza pelas almas que estão no purgatório. Quem são as almas que estão no purgatório? Aquelas que estão a pagar até o último centavo. Até o último centavo. Então essas almas estão no purgatório. E elas não podem rezar por si só. Por quê? Porque elas já foram condenadas. Tá? Elas já foram condenadas a passar por esse período de purificação. Quem pode rezar? Eu e você. Nós podemos rezar, isso é uma das doutrinas mais belas da igreja. E quando você reza pelas almas do purgatório, oferece missa para elas, né? Então, tudo isso vai acontecendo e as almas do purgatório, elas vão rezando por você. Então, mesmo lá no purgatório, elas já podem rezar por você. Elas não podem rezar por elas mesmas, mas por você elas podem rezar. E a igreja, ela testemunha, através de todo o conhecimento, de toda a tradição, que quando essas almas são inteiramente beatificadas, purificadas e vão para o céu, lá do céu, elas continuam orando por você. Então, se você gosta de finança, de empreendedorismo, eu digo que é um grande empreendimento rezar pelas almas do purgatório. Porque elas vão rezar por você de volta, lá no purgatório. E quando elas estiverem lá no céu, você imagina uma alma santa, inteiramente pura, orando também por você, pela sua conversão. E se quando você estiver lá no purgatório também, que é muito difícil você não ir para o purgatório, essas almas lá do céu irão rezar por você. Irá diminuir o tempo dos danos que nós merecemos pagar no purgatório. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.